Então vamos lá? Bom, a Selic se modificou novamente, eu não vou vir aqui e ficar falando óbvio para vocês em respeito ao tempo de vocês. Muita gente já falou sobre isso e eu mesmo tenho um vídeo aqui da última mudança da Selic, que é muito recente, de 3 meses atrás, onde eu explico qual que é o impacto, o que que modifica na sua vida como investidor. Se você investe em ações, se você investe em renda fixa, eu fiz vários cenários, esse vídeo ficou ótimo, justamente com a intenção de utilizar ele sempre que esse cenário acontecesse. O que eu quero te falar de verdade aqui hoje, o que eu sei que tem uma grande mudança na sua vida é o seguinte: Raul, nesse momento, como investidor, faz mais sentido para mim migrar para renda fixa, talvez os meus aportes mais recentes, ou faz sentido continuar investindo em ações, continuar investindo em fundos imobiliários, né? O que é mais interessante? Qual dessas balanças ali eu vou ter um melhor retorno? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz já deixa aquele like na confiança. Quem não é ainda, né? Já deixou antes de começar quem é Sardinha Raiz, né? Quem não é ainda, você não precisa deixar o seu like, espera. Na hora que o vídeo te trouxer alguma informação nova, alguma coisa que você não conhecia, se te agregou, você deixa o seu like, senão não precisa. É importante ressaltar que dentro da estratégia que eu falo aqui para vocês no canal e que eu ensino os meus alunos, sempre você soube que a renda fixa é fundamental. Então a gente não está falando de renda fixa agora, como eu vi muita gente fazer, para surfar numa onda, alguma coisa. A gente sempre falou que renda fixa é interessante e eu sempre mostrei para vocês exemplos de renda fixa, vídeos de renda fixa aqui falando sobre isso. Então, feitas essas considerações aqui, a gente tem que vir aqui um pouco para a realidade. E a realidade, ela é implacável. A realidade hoje é a rentabilidade desses títulos que a gente consegue encontrar aqui quando a gente acessa a nossa corretora. Então aqui, sendo bem objetivo agora, se você vem aqui, invista agora e você observa o Tesouro Direto, a gente está falando hoje do Tesouro Selic já com essa rentabilidade nova, então Selic mais 0,05, a gente está falando aí de um Tesouro Selic rendendo 11,75% ao ano. É um título que realmente já fica atrativo para algumas pessoas e quando a gente observa aqui na renda fixa, a gente percebe ainda efeitos maiores que esse. As pessoas não entendem o quanto fica atrativo ali o Tesouro Selic nessa rentabilidade, mas só para você ter uma ideia muito simples, lembrando, o Tesouro Selic pode ser resgatado a hora que você quiser, o Tesouro Selic ele paga diariamente, o Tesouro Selic não prende o seu dinheiro ali, o Tesouro Selic não cai, ou seja, ele só vai para cima ali, você compra e todos os dias você tem uma rentabilidadezinha ali que no final de um ano, se a taxa permanecer a mesma, você vai ter lá 11,75% de rentabilidade ao ano. Isso em números aí, para você que não é bom de conta, significa que uma pessoa com 100 mil reais ali, o mesmo dinheiro que ela compraria aí um apartamento, e olha lá, né, compraria nunca um apartamento hoje com 100 mil, você precisaria de uns 210 mil reais para comprar um apartamento. Então, com 100 mil reais, essa pessoa já gera uma renda de 930 reais por mês sem fazer nada. Essa pessoa não tem estímulo nem para investir no negócio e nem para investir na economia real. A gente está falando de 100 mil reais virando 930 reais na continha, todos os meses livre de riscos praticamente, porque é emprestar dinheiro para o governo. E se essa taxa permanecer assim por 5 anos, a gente está falando de transformar 100 mil em 175 mil sem nenhum trabalho e sem correr risco nenhum. Eu postei isso até no Twitter ontem e foi muito interessante, porque o pessoal não tinha calculado ainda o que isso significa. Mas a coisa pode ficar ainda melhor nesse caso. Então você vem aqui e abre aqui a parte de renda fixa, aqui na ISA a gente está, não sei se na sua plataforma tem esses títulos, mas dá uma olhada na sua corretora, deve ter títulos também com rentabilidades bem interessantes. Ou você pode criar conta aqui se você quiser. Então um CDB da BRK Financeira hoje está pagando aí CDI mais 3,19% ao ano, proteção do FGC aí para até 250 mil reais. Ou seja, o cara coloca ali o dinheiro dele e está ganhando uma rentabilidade ao ano. Se você anualizar essa rentabilidade, você está falando aí de 16,02% ao ano, né? Então, é uma rentabilidade estranhíssima, é muito alta esse CDI atual, mais 3,19%. E aqui não parou, a gente tem aqui 126% do CDI também, 15,98% anualizando. Por quê? Porque ele paga 126% ali como se fosse da Selic, não paga só 100% da Selic, ou seja, mais dinheiro ainda. É claro, aqui já prendendo o seu dinheiro até 2030, você tem que deixar o dinheiro preso, não consegue ter liquidez diária, por isso o prêmio de risco é maior também. Aí você já fica, beleza, Raul, mas tudo isso aí são taxas voláteis. Por quê? Porque a Selic pode mudar e esses títulos mudariam de rentabilidade. Então, não é um título ali que deixa tão atrativo ainda para o investidor que quer ter uma garantia, para o investidor que quer ter um valor certo. É aí que você se
se engana. Porque quando a Selic está nesse ponto, a gente chega aqui, olha só, né? Um pré-fixado da BRK Financeira pagando 14,54% ao ano. Beleza, um título que prende o dinheiro por longo prazo, mas 14,54% ao ano travado. Isso aqui é pré-fixado, não modifica. E a gente tem aqui até títulos de prazos menores pagando 14% ao ano, do Omnibank, né? Do Omnibanco aqui, ó. E tem até de outros aqui, do Banco Pine e tal, oferecendo também rentabilidades bem atrativas. A gente tinha alguns ontem do C6 Bank, de outros bancos também, oferecendo taxas bem agressivas e para um prazo menor até do que 2 anos. Então, pré-fixado aí a 14,54% ao ano. Mesmo tirando, é claro que a gente tem ali incidência de IR nesses casos, mesmo tirando isso, a gente ainda tem títulos excelentíssimos ali, títulos pagando muito dinheiro. Nesse sentido, as perguntas aqui não são idiotas. O cara que quer sair de ação e fundo imobiliário ali e ir para renda fixa porque está vendo essa taxa, ele não é bobo. Ele olhou ali e fez as contas na cabeça dele. E do outro lado, enquanto ele está vendo essa rentabilidade maravilhosa, ele olha para o Ibovespa, você pega o último 1 ano aí, a gente está falando de 4,12% de queda nesse período. Você pega o IFIX, você está falando de 3,77% de queda nesse período. O que é o IFIX, Raul? O índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários, ou seja, renda variável, só porrada na cara, tanto em ação quanto em fundos imobiliários. Aí ele olha para a grama do vizinho ali, putz, Selic zona bater nas estrelas, se eu tivesse paradinho aqui com meus milhinhos investidos todo mês, já estava porrando, estava aí com um dinheiro muito maior do que eu estava comprando ações. Estou me ferrando. E não é uma visão do cara que é bobo. Eu entendo isso. É matemática. Então o cara olha aqui e fala, putz, na matemática a coisa não parece fazer sentido. Eu estou correndo risco e tendo menos dinheiro do que o cara que não está correndo risco, né? Está correndo muito menos risco que eu. Cara, eu entendo isso perfeitamente. E aqui eu preciso te dizer o óbvio, o que eu venho falando para vocês a vida inteira, né? O longo prazo, quando eu falo para vocês que o longo prazo não é brincadeira, que o longo prazo é difícil, quando a bolsa estava subindo ali, quando a Selic estava em 2%, os caras dão risada. Por quê? Porque não faz sentido nenhum você se preparar para o longo prazo, porque tá tudo bem, tá tudo indo bem, a Selic baixinha, bolsa subindo, bolsa ganhando dinheiro, é o brilho da bolsa, é uma maravilha. Pandemia vem, 15 dias o negócio já começa a estralar, 3 meses bate de novo a máxima. Raul, entendi. Crise então é isso. Aconteceu uma tragédia muito grande e a bolsa despencou ali e depois ela sobe. Então você só tem que viver com as flutuações. Não, você vai ter que conviver diariamente com olhar para o lado e ver excelentes oportunidades ali. Lembra que a Selic já esteve acima de 15%, tá? Então isso aqui não é um dos piores patamares que você vai ver a Selic, um dos piores para os investidores de renda variável. E lógico, quando você pega lá desde 1964, Raul, a bolsa ali, ela sobe, né? Você vê, são crescimentos astronômicos. Mesmo se você pega aí nos últimos, desde 2006 até aqui, você pega ali 173% de alta, considerando o cenário que a gente está agora, que não é um cenário legal para a nossa bolsa de valores. Então, está subindo isso aqui e o Ibovespa dolarizado, esse de cima ali, porque, você podia falar, mas inflação no período tal. Não, dolarizado ali para você ter uma visão mais realista. Então, o Ibovespa no longo prazo, ele acaba subindo bastante. Só que é renda variável. E renda variável, ela varia. E lembrando também que o Ibovespa, ele é um símbolo daquilo que aconteceu naquele período. Pega a sua carteira e seja bem honesto com isso. Eu não sei se você utiliza qualquer sistema de acompanhamento e compara a sua carteira com o Ibov. Você vai ver que por mais que a gente possa utilizar o Ibovespa ali como uma simples referência, alguma coisa, a sua carteira dificilmente vai bater o Ibov certinho ali na pinta ou próximo dele. Ou você vai estar muito abaixo dele, vai estar acima dele, mas você dificilmente vai estar totalmente parecido ali com o Ibov. Eu, em todos os meus anos aqui, pouquíssimas vezes fiquei próximo do Ibov, até pelo modelo de carteira também. O Ibov vai reproduzir muito bem ali para quem tem aquelas ações mais pesadas, as maiores do mercado, para quem investe nas blue chip zona, Petrobras, Vale, para quem investe nessas empresas muito negociadas. E não é o caso de alguns de vocês, não é meu caso, por exemplo. Eu até tenho algumas empresas que estão, que fazem parte, que representam grande parte ali do índice Bovespa, mas minha carteira não fica de acordo ali com o índice Bovespa, não, até porque tem as datas de compra diferentes, a gente está fazendo aportes mensais, então às vezes sua rentabilidade vai modificando ali, enquanto o Ibovespa está caindo, eu não estou caindo necessariamente, eu estou comprando, na hora que ele sobe um pouquinho, para mim subiu mais do que subiu para o próprio Ibovespa. Então essa é uma relação que a gente nunca chega quando a gente está na fase de aportes. Quando você estiver na fase de manutenção do patrimônio, talvez o Ibov seja uma referência melhor, mas quando você está fazendo investimento, a queda do Ibov te beneficia, né? Ele cai, na hora que ele sobe um pouquinho de novo, a recuperação pequena dele já acaba te servindo. Falando então agora abertamente, né?
Então agora é hora de aproveitar a renda fixa e depois aproveitar as ações. Então agora, putz, tem Selic boa, eu aproveito a renda fixa agora e depois eu aproveito a bolsa, né? Eu corro agora nesse cenário que não tá, que eu vejo que o trade-off não tá compensando para mim, olhando numericamente, e depois eu venho para a bolsa. Isso nada mais é do que o pensamento burro de comprar na alta, né? Por quê? Porque se no momento ninguém quer bolsa de valores, se tá todo mundo falando que a renda fixa tá maravilhosa, se tá todo mundo te falando que você não deveria ter bolsa, que você é o burrão, esse é o grande momento, essa é a grande oportunidade que se desenhou para você. Se o cara que está no Nubank colocando dinheiro ali, ele deixa de achar que a bolsa é atrativa, o que vai acontecer? A bolsa vai ficar cada vez mais barata para você. Então, nesse momento que tudo parece não fazer sentido, que nos 2 dias atrás eu postei um vídeo falando sobre uma carteira de fundos imobiliários, porque eu queria ver o quanto eu gastei para montar uma carteira de fundos imobiliários e tal, falando com a galera, eu queria ver os comentários, lê lá depois, é realmente muito interessante ver a visão das pessoas. Você tem muita gente falando, não, parei com isso, para que eu vou investir em fundo imobiliário se eu estou ganhando de renda fixa aqui muito mais que isso e tal. E é muito interessante, né, que a pessoa tem uma visão de curto prazo tão específica que ela não enxerga 1 centímetro à frente do nariz dela, ela enxerga só aquilo que é o mais óbvio, ela não analisa nada do cenário econômico e nem do porquê que isso está acontecendo, ela só quer saber daquele dinheirinho ali, e é assim que a maioria dos investidores se comportam, mesmo investidores que achavam que tinham apetite para o longo prazo na Bolsa de Valores. Não tem, porque não é só uma crise, não é só quando a coisa tá louca, é quando a oportunidade pinta em outros lugares, o cara tem que se manter focado, porque a bolsa é um jogo de longo prazo. E aí, Raul, que prejuízo que eu tenho, então, objetivamente, se eu migrar agora para a renda fixa? Você tem que se lembrar que na renda fixa existem vencimentos obrigatórios daqueles títulos. Não é igual na Bolsa de Valores, você pode ficar comprando a mesma ação eternamente, ela vai pagar dividendos, você vai reinvestir nela, livre de IR hoje em dia no Brasil ainda, e fazendo a bola crescer. Quando você vai para a renda fixa especificamente, toda vez que você tiver algum vencimento de um título, você vai pegar ali um percentual gigantesco, 20 ou 15% daquilo que você deixou investido ali, e você vai deixar na mão do governo, né? Vai comer sua rentabilidade, porque o título vence, você precisa aplicar em outro título e você paga o IR ali no vencimento do título. Por isso que esses títulos de longo prazo são até melhores. Então você tem um prejuízo ali nessa fórmula dos juros compostos. Isso impacta demais, porque 20% do resultado acaba ficando, 15% do resultado acaba ficando para trás. Outra coisa, atrapalha a bola de neve, né? O contrário dos dividendos, que auxilia a rentabilidade aqui, ela te zoa, porque na hora que vence o título você tem que reinvestir e o montante diminui. Outra coisa que acaba te ferrando e você não percebe é que quando você olha o lucro nominal ali, você está ignorando todos os efeitos da inflação. Então a Selic ela é o principal mecanismo de controle da inflação. Se a Selic está alta, o que significa? Que a inflação está alta também. Eles estão tentando conter a inflação. Então, se você observa a inflação de 2021, por exemplo, ela está em 10,06%. Isso significa que se você tivesse aí recebendo 11,75% de rentabilidade na Selic, o tesourão ali, você achou que seria a melhor oportunidade para você ali, você teria aí um lucro real de 1,06%. Então, assim, por mais que seu dinheiro tenha aumentado, você não ganhou absolutamente nada. Sabe aquela brincadeirinha da criança? Você prefere 3 notas de 5 ou você prefere uma nota de 15, que não existe, né? E ela sempre escolher aquilo ali. Então, 3 notas de 5 ou uma nota de 20, né? E ela vai ali e escolhe as 3 notas de 15, porque ela tá vendo o volume. O que tá aumentando é só o volume do seu dinheiro, não é o poder de compra essencialmente. Ah, Raul, mas aí ficou difícil para mim. Por quê? Porque eu não entendi o raciocínio. Se fosse na bolsa e nos fundos imobiliários, seria pior ainda, que meu dinheiro teria diminuído. Eu sei que a princípio parece isso. E aí é um engano redondo da maioria das pessoas. Porque quando a gente observa as ações no curto prazo, você acaba descorrelacionando aquelas ações das empresas que elas representam. Nunca se esqueça que a ação é o sufixo ali de participação. Aquilo é uma participação em um negócio que você tem. E muitas vezes aquela ação ela está completamente descorrelacionada do que está acontecendo na empresa de fato. No curto prazo, na maioria das vezes é assim. Ah, o que exagera? Claro que não. Se a empresa está lucrando mais, eu já vi, a ação sobe no dia. Não, olha só. Então você pega aqui Itube 3, pode observar os anos de 2017, tem os dois gráficos aí, receitas e lucros, e você tem a cotação. Pode observar que você vai perceber que o lucro, hoje em dia, ele está até maior, se você pega 2021, ele está até maior que 2020. E observe a cotação no mesmo período. Tem uma diferença muito grande de cotação ali. Não a diferença que tem do lucro. O lucro é até maior um pouquinho, mas a cotação está muito menor aí. Nos últimos 12 meses, a cotação está muito menor do que esteve lá em 2020. Então, não necessariamente
os investidores ali, eles acompanham o lucro. No longo prazo, sim, porque o lucro ele se torna, acaba depois de muitos anos, ele se torna ali muito massivo, as empresas não conseguem ignorar, né? Então você pode ver que por mais que ela ignore, se você pega lá o lucro de 2012 de agora, você tem uma levezinha na alta ali, porque é impossível ignorar num prazo muito grande, porque senão você receberia mais dinheiro ali do que você tem no preço da ação. Não faria sentido, vai ficar de graça. Então isso aí vai valer para diversos períodos. O mercado de fundos imobiliários e o de ações, ele é mais livre, ele é mais especulativo do que o de renda fixa. Então as pessoas não conseguem precificar muito bem o que elas estão fazendo ali e acabam cometendo esses equívocos. A renda fixa tá boa, o cara simplesmente tira o dinheiro dele de ações a qualquer preço, a toque de caixa, e vai lá e coloca em renda fixa. A renda fixa piora, ele tira o dinheiro dele, a toque de caixa de qualquer jeito, no vencimento, de qualquer jeito, vende o título antecipado, taca em bolsa de valores. É sempre o mister compra na alta, né? Então ele fica comprando aquele mercado que está mais em alta e perdendo dinheiro ao longo de décadas. É um jeito muito eficiente para perder dinheiro, né? Mesmo que o cara consiga encontrar os pontos ali, ele acaba perdendo dinheiro de imposto, de taxa, de coisa, de tudo que ele vai pagando ali, mesmo encontrando os pontos e deixando de ganhar as grandes valorizações de bolsa, que as melhores oportunidades estão na queda. Por que então, Raul, que na bolsa de valores não vai acontecer isso? Eu entendi aí que ela descorrelaciona, mas isso não explica por que eu não vou ter um problema. Como que é medido o índice, né, ao consumidor amplo? Como que é medido o IPCA, ou a inflação, como a gente chama? Eles pegam ali diversos mercados de exemplo, eles pegam supermercados, pegam lojas, pegam tudo ali e vão calculando o quanto estava custando um preço e quanto está custando agora. Por quê? Porque no final da cadeia, se teve qualquer aumento naquilo ali, eles acabam percebendo que o aumento é generalizado. Então eles descartam as anomalias. Então, um cara vendia arroz por 10, está vendendo por 50 porque ele quis. Não faz sentido. Então, eles descartam essas anomalias muito grandes e consideram ali a média de aumento de preços para o consumidor final nos mercados. E aí, quando a gente chega nesse número, então a gente descobre de quanto foi a inflação. Eu expliquei a fórmula de maneira bem burra, tá? Mas é mais ou menos essa a ideia. E assim, você tem que se perguntar, beleza, então se o preço aumentou, aquela é a inflação. Quem corrigiu esses preços? Então, a empresa de arroz, ela estava ali fabricando, ela viu que o produtor estava cobrando mais caro, ela vai e corrige o preço para o consumidor final para manter o lucro dela. E a mesma coisa acontece com a WEG, que é de motores, a mesma coisa acontece no mundo inteiro. Os insumos aumentam, as empresas repassam esse custo ali para o consumidor final. Muitas vezes elas conseguem absorver esse custo durante um tempo, mas no fim das contas elas acabam repassando, porque elas não têm como, elas iam quebrar. Isso significa, então, que ter participações em empresas é te proteger da inflação de qualquer maneira. Por mais que o mercado fique menos aquecido e tudo, aquela empresa continua operando com lucro, né? Quando ela continua sendo lucrativa. Por mais que a inflação cresça no país, ela tem uma proteção natural contra a inflação. E os fundos imobiliários, Raul? Mesma coisa, já morou de aluguel na sua vida? Teve aqui o ano inteiro, a gente fechou um contrato, tem um contrato ali combinado por qual índice a gente vai reajustar esse preço ali no fim do ano. A mesmíssima coisa vai acontecer. Então, quando começa a subir a inflação, a gente tem ali um outro índice, que antigamente era o IGPM, hoje em dia está em discussão, porque o IGPM até subiu astronomicamente, o pessoal corrigiu contratos, loucura aí, quase não deu para pagar, então o IGPM subiu demais, hoje em dia estão utilizando outro, tentando prever um indicador melhor, né? Mas, então, vai subir o preço do aluguel ali, com isso, quem é cotista de fundo imobiliário tem uma proteção muito boa, tanto a valorização dos imóveis, quanto essa proteção muito boa ali em relação aos aluguéis. Por quê? Porque você está comprando ativos lastreados em coisas reais, é muito diferente de comprar juros. Então essa é a ciência da coisa, porque se não fosse assim, aí você pode pensar, será que isso acontece mesmo? Aí você tem que imaginar os cenários onde o Brasil teve hiperinflação. Se todo mundo tinha muitos milhões, se o preço das ações não corrigissem, o cara podia ir lá e comprar uma empresa inteira. Você juntava a sua gangue aqui do bairro, vamos comprar então o Bradesco pra gente. É óbvio que não, né, gente? Nunca aconteceu isso, né? Na prática ali, se você vê esse movimento, o que acontece é que a bolsa começa a subir juntinho com a inflação. Não tem um mistério ali, um milagre que vai fazer isso acontecer do nada. Você não vai conseguir comprar as empresas todas. Se conseguir, seria ótimo, você se tornaria dono delas, né? Vai ter participação ali, sendo que você era um cara pobre e agora você é rico porque a inflação subiu demais. Só que aí como é que a empresa está conseguindo te pagar? Você precisa lembrar disso. Quando a inflação existe, todo mundo tem muito dinheiro, quem já tinha mais dinheiro ganha mais dinheiro ainda. Então o que é a conclusão? Esse cenário para você, acorda, é o cenário que você idealizou pela vida inteira. Você esperou o momento em que as pessoas estivessem correndo da bolsa para você ter a grande oportunidade de comprar, principalmente se você chegou no mercado agora. Acorda, respeite a sua planilha que você fez, respeite o seu sistema de investimento. Chegou sua hora de brilhar, você vai conseguir excelentes oportunidades daqui a uns anos, você vai olhar para trás com aquele sorrisinho de Louis Barsi, de Warren Buffett e falar, né? Finalmente eu entendi a mecânica, porque é isso, só que é o momento mais difícil de você fazer isso, porque nesse momento eu sei que você quer correr. Eu sei que você quer correr porque a gente olha e fala, putz, eu vou me arriscar à toa. E aqui eu vou te mostrar, né, o mesmo sistema que eu já mostrei para vocês outras vezes. Você pode criar um sistema parecido, já expliquei aqui no método
método burro. Eu te explico como é que você consegue fugir disso aqui sem nem perceber que isso está acontecendo, que é a coisa mais importante de todas. Então você vai vir aqui, aqui esse sistema é meu, né? Você vai definir aí na sua casa de maneira diferente, numa planilha. Já ensinei isso aqui para vocês outras vezes. Isso aqui é um sistema que não é disponível para todos, é só para os alunos do meu curso, mas eu vou te explicar, vou te mostrar como ele funciona que você vai entender. Então aqui eu coloco que eu quero, por exemplo, 50% em renda fixa de meta, tá? E 50% em ações nacionais de meta também. E aqui eu vou zerar o resto todo, porque você pode fazer isso com tudo aqui para você fazer a média de preço de tudo. Aqui eu vou fazer só dessas duas coisas. Então, aqui eu tenho uma renda fixa, eu vou colocar aqui, olha só, meus ativos de renda fixa, eu vou cadastrar. Então imagine aqui que eu vou pegar e colocar uma alocação de renda fixa. Vou colocar aqui CDB, banquinho da esquina, onde está alocado, o meu está na ISAX, valor atual que eu tenho lá, vamos supor que eu tenho R$2.000 lá, R$20.000, 2.000, né, para ficar mais fácil para vocês entenderem. E aqui eu vou atribuir uma nota que eu dou para essa renda fixa. Lembrando que isso só vale para as avaliações de renda fixa. Então beleza, dei aqui 10, nota 10. CDB banquinho da esquina, eu tenho que colocar quanto está rendendo a rentabilidade dele aqui, só para eu saber. Não precisa para nada dessa conta aqui, porque vocês vão entender qual que é o procedimento. Então ele está rendendo 14% ao ano. E por isso que eu dei nota 10, que é meu melhor CDB de banquinho que eu tenho aqui, por exemplo. Então eu cadastrei ela, beleza, listar renda fixa, ela aparece aqui agora. Eu vou inserir mais uma renda fixa, tá? Tipo de alocação, Tesouro Selic. Tesouro Selic ali a 11,75% ao ano, mais ou menos. Tipo de alocação, onde está alocado, ISAX também. Valor atual que eu tenho, mais R$2.000, e eu vou dar nota 7 para ele, porque ele é inferior à rentabilidade do outro, né? Por mais que seja menos arriscado e tal. Você pode dar a nota que você quiser aqui. E aqui nas ações eu vou fazer a mesma coisa. Então vou inserir aqui, por exemplo, para vocês entenderem, vamos supor BOVA11, o índice Bovespa, vou falar quantos ativos eu tenho aqui. Esses critérios aqui, ó, você vai responder lá, não vou ficar entrando nesses detalhes, mas depois que você responder, de acordo com a sua avaliação ali, ele chegaria numa nota de resistência também para essa ação, né, de acordo com seus critérios. Então eu vou colocar aqui mais uma, VEG3, para vocês entenderem. Aí eu coloco quantas eu tenho, essa aqui eu tenho 100 também, de VEG3, vou colocar. Mesma coisa, vou fazer ali uma avaliação, essa daqui eu vou deixar a nota mais alta. Então, eu vou ali, coloco, vamos supor que ela tivesse todas as notas, aquela coisa maravilhosa. Não use esses critérios aqui, que isso aqui eu usei para gravar o vídeo. Então eu coloquei uns critérios aqui que não são certos, porque lá na UVP eu ensino os alunos a desenvolverem os próprios critérios e aí eles fazem uma análise de risco baseada nisso. Então beleza, aqui eu coloquei aqui essas duas ações. Você viu que tem um percentual recomendado? Aqui eu coloquei só duas ações, então uma ficou com 88,9%, uma ficou com 11,1%. Beleza, Raul, entendi. Então aqui ele vai definir como que eu vou aportar. Já é genial, né? Você vai saber quanto você vai aportar baseado nos seus critérios de avaliação para você descobrir qual empresa está precisando de aporte e qual empresa não está e quantos por cento da sua carteira ela tem que ter. Essa daqui está com 50%, essa daqui está com 49% e ela deveria ter bem mais, olha. Deveria ter bem mais ali. Só que eu coloquei aqui valores iguais. Raul, de onde ele puxa os valores das ações? Já é automático, ele já sabe e aqui não fica com aquela sardinhagem, não te fala por quanto você comprou, não fala nada. Aqui é simplesmente para você comprar mais cegamente, sem saber ali, tá? Você vai fazer a avaliação fundamentalista, você não vai nada, não vai olhar nada que seja a noticiazinha, nada. Aqui é aquela avaliação realmente do que a empresa é de verdade. A gente só olha balanço anual, olha coisas realmente relevantes ali para fazer uma avaliação criteriosa. Na hora de aportar, então, ele vai te falar quanto você tem que colocar em renda fixa e quanto você tem que colocar em renda variável. Ó, porque você tinha a meta de ter metade em cada um. Então, se a meta aqui é ter metade em cada um, não importa se está em alta ou está em baixa. Se você definiu 50%, se tiver que investir em renda fixa, ele vai te falar sozinho que tem que investir em renda fixa. Vamos supor que agora eu vou colocar R$100.000, olha só, que é muito mais dinheiro do que eu tenho nos investimentos ali. Ele já me fala, ó, ações nacionais, porque tá bem barata. Então ele já me fala 43.460, você tem que ter a maior parte até chegar nos 50%. Renda fixa, vai me falar também 30 mil para eu colocar ali. Renda fixa também 21 mil e vai falar para o BOVA11 eu investir só R$5.432. Então aqui, com a gestão de risco aqui, o que vai acontecer? Se você definiu que você queria ter 50% em cada uma dessas áreas, então, eu quero ter 50% em renda fixa e 50% em renda variável. Se as ações caíram demais, olha só, as ações foi para R$700 e a renda fixa ela continuou normal. Então acabou que a renda fixa comeu o percentual das ações. Você precisa investir onde? Ele vai falar, olha, a bolsa está caindo, compra na bolsa. Um sistema bobo desse, ele consegue te impedir de comprar bolsa na alta e de investir na renda fixa quando você tiver com medo. Por quê? Você vai investir na renda fixa só até chegar naquele limite ali. E quando você for fazendo novos aportes, dentro do seu limite. Podia ser 20% de renda fixa e 80% de ações. Mas sempre que a renda fixa, então, por exemplo, as ações subiram demais, ó.
engoliu aqui, era 20% de renda fixa, agora está 10%. Ele vai te falar, você precisa investir só em renda fixa até bater 10 de novo. Por quê? Porque as ações estão extremamente altas. Olha só, vou mostrar para vocês agora com valores menores. O que acontece? Ele faz exatamente isso, e aí a gente vai mexer nele para você entender como é que funciona. Então vamos imaginar, então aqui eu vou agora colocar R$1.000 só. Viu? Então ele fala não investir em ações. Por quê? Porque se eu quero 50-50, se eu queria 50-50, as ações aqui podem ter subido e bateu minha meta, porque aqui a gente acrescentou tudo agora. Vamos ver o que acontece se as ações subirem, por exemplo? Vamos supor que VEG valorizou ali. Como não tem como valorizar ela aqui, né, porque ela puxa a cotação automática, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar mais, ó. Vou adicionar 400 ações. Então aqui eu adicionei 400 ações ali, que é muito mais do que eu deveria ter. Olha como vai ficar. Então agora tem 18 mil e só tenho 4 mil em renda fixa. Podia ter acontecido isso porque valorizou. Aqui é porque eu acrescentei mais. Na hora que eu for aportar, meus milhinhos ali, ele vai falar, ó, corre de renda variável, porque você está exagerado. Viu? Corre de renda variável. Então, nesse sisteminha aqui, da mesma forma, se eu estiver muito indo para renda fixa, porque eu estou com medo ali, eu não vou nem conseguir. Por quê? Porque ele já vai falar para mim, não. Você tem que investir na bolsa porque a bolsa está mais barata. Se a renda fixa continua estável e a bolsa está caindo, ele vai sempre mandar investir em bolsa. Né? E respeitando o limite de risco de cada empresa que foi analisada. Cara, isso aqui é um sistema genial. Você pode fazer algo parecido. Você pode ver quanto você tem em renda fixa e renda variável. Você não vai conseguir fazer os cálculos, você não vai conseguir fazer a resistência, a coisa toda, mas você não precisa disso agora. Você precisa só entender que você tem que comprar bolsa no momento que a bolsa estiver em baixa e não que ela estiver em alta. Isso aqui vai te ajudar a comprar bolsa sempre no momento certo e vai te ajudar também a não se posicionar demais em nenhuma classe de ativos. Se você fizer isso aqui com tudo, você vai ter ali um método perfeito de investimento. Genial, né? Bom, se você quiser, né, eu mostrei aqui para você, se você quiser não só esse sistema, mas assistir, entender, aprender realmente a analisar de verdade, você pode ir lá ao vp.com.br. Você lembra, a gente não aceita todo mundo, tem uma turma começando por agora, então você pode ir lá, preencher o seu questionário, eu vou ver se você está no momento, se você estiver investindo muito pouquinho, R$100, R$200, eu vou te oferecer outro treinamento mais barato, não é o VP, mas tem acesso ao diagrama, todos os treinamentos da UVP dão, e se você estiver já no nível de internacional, putz, vai pegar uma outra coisa muito mais completa. Preenche lá, vale muito a pena. Um beijão para vocês, até o próximo vídeo.